Iniciando mais um podcast, agregando valores, e como eu prometi, hoje vai ser bem polêmico. Aqui com o Pastor Carlos que é o chefe do nosso Agregando Valores. Eu tinha sido demitido aí, agora me readmitiram. Brincadeira. Tamo junto. E fazendo menção também, né, o pastor Diogo não está conosco hoje, né, mas tem o pastor Carlos, que na verdade começou todo esse projeto, né, e me incluiu, aí eu incluí o Diogo. E tamo junto aí, né. A gente faz essa misturada aí, vamos que vamos. Hoje eu quero apresentar o nosso convidado de honra. Eu quero dizer muito obrigado, de verdade, do coração, Edson Boaventura Júnior, né, para o pessoal já saber o seu nome. Que você aceitou o nosso convite aqui para vir no nosso podcast. Veio de longe. Então é uma grande honra. É em São Paulo mesmo, mas... Do ladinho, né? São Paulo é perto, né? Bem pertinho. Não. São Paulo é perto, mas onde você mora... É longe. Não, no caminho, né, até a Margarete, que é a esposa do Edson aqui conosco, ela falou, é longe de vocês que estão... É longe, Ontem eu tive uma reunião com o pessoal de lá, da região da Moca. É verdade. A reunião foi lá em Campinas. Uhum. Estávamos juntos lá, foi bem legal. Interessante. Eu que agradeço aqui o convite de vocês, tenho certeza que o bate-papo vai ser bem interessante, vai agregar valor mesmo, né? Legal. Porque é um assunto polêmico, né? Como o próprio pastor Denner já falou, mas as pessoas têm que estar antenadas, né? Independente de ser de uma igreja ou de outra, ou mesmo que não tem igreja nenhuma, tem um monte de desigrejado aí, mas tem que estar antenado com o que está acontecendo no mundo, né? E esse fenômeno dos OVNIs é algo que já é antigo, né? Sim. Desde a década de 40 já se fala a respeito disso, e hoje a gente tem visto aí que até o Congresso Nacional Norte-Americano já está discutindo, né, oficialmente, estão denunciando lá que o governo esconde naves, corpos não humanos, coisas assim. Então, eu penso que a hora que isso estiver às claras para todo mundo, com certeza nós que acreditamos em Deus, teremos aí uma comprovação de que Deus é grandioso, né, magnífico, e criou todas essas coisas aí também. Edson, conta um pouquinho da sua história, né? Porque você, na verdade, você era funcionário público, né? Trabalhava para um banco, né? E depois você entendeu também, você está me falando que desde os 14 anos, né? Isso. Que você começou a estudar, a pesquisar sobre a ufologia. Fala um pouquinho. Então, o meu despertar nesse assunto aconteceu em 1981. Com 14 anos de idade. Nessa época eu já trabalhava no Banco do Brasil de menor aprendiz, e aconteceu num domingo, eu sei porque eu estava assistindo Silvio Santos, né, então só pode ser domingo, e tava eu e meu irmão mais novo, a gente assistindo, minha mãe no quarto ali andando e tal, e aí de repente minha mãe falou assim, vou recolher umas roupas no varal. E aí ela saiu, passou um tempo, ela deu um grito. Aí eu e o meu irmão saímos para acudi-la, pensando que ela tinha visto um bicho, sei lá, o que aconteceu lá, um morcego, né? Pelo grito, parecia que ela tinha visto um bicho, um rato, sei lá, alguma coisa, uma barata, né? Só que ao sair na porta de casa, que era uma edícula, a gente olhou para cima, viu um objeto alaranjado, imenso, sem barulho nenhum, sem som. Era à noite, desculpa. À noite. À noite, tá. Desculpa. Na hora que tava passando o Silvio Santos ali, já à noite. E aí, a gente olhando para aquele objeto, não era um balão, não era um avião, não era um objeto voador convencional, não era também um meteoro, nada disso. Não tinha drone naquela época, em 81. Sem barulho, aquele negócio imenso, meio disforme e alaranjado. E aí ele começou a expelir por baixo dele objetos que eram esferas vermelhas, saía de duas em duas, piscantes, e ia para cada região do Guarujá, né? Isso aconteceu no bairro do Santo Antônio, em Guarujá, no litoral de São Paulo. E a gente olhando aquilo, como eu tenho toque, eu fiquei contando, né? Saiu 2, mais 2, mais 2, contei 16 objetos que saíram por baixo daquele objeto maior, a partir do momento que eu observei. Pode ser que tenha saído outros objetos antes, né? E aí fiquei olhando aquele negócio, o objeto foi se afastando, se posicionou sobre Santos,
né, que é uma outra cidade bem conhecida do litoral paulista. E quando ele já estava lá, já estava numa subida assim de uns 45 graus. Aí ele aumentou. Eu não sei se é a intensidade do brilho para umas 3 vezes ou o tamanho. Mas se fosse o tamanho, ele teria descido alguma coisa, se aproximado, sei lá. Mas o negócio aparentemente estava longe, mas deu aquela crescida. Provavelmente foi o brilho, mas eu não sei se é o brilho ou o tamanho. Nesse momento em que ele aumentou, o meu irmão começou a chorar, porque ele era menor de idade. E depois a gente perguntou para ele e falou que pensava que era o fim do mundo, né? Que estava acabando o mundo. Não tá tamanho. E aí, nisso que o objeto aumenta, ele diminui novamente para o tamanho original, faz um movimento descendente de anzol, imagina um anzol, ele desce e sobe na vertical, mas numa velocidade estonteante, um negócio incrível. E aí desaparece. Nisso aí tá um monte de vizinho, a gente começou a ver o objeto na edícula, né, atrás ali onde tinha o varal, né, a roupa e tal, e fomos andando até o portão de casa. A gente já estava na rua, os vizinhos apontando, todo mundo vendo aquele negócio e tal. E aí, a partir dali, 1981, isso foi no domingo, na segunda-feira eu cheguei no Banco do Brasil para trabalhar, era menor aprendiz. Aí a gente tem mais relacionamento com o pessoal da plebe, vamos dizer assim, né? Então faxineira, vigilante, né? O gerente era um negócio meio intocado, né? Então a gente até temia, né? E você era menor de idade nessa época? Você tinha 14 anos, 14 anos de idade. Seu irmão tinha qual a idade dele, Edson? Ele tinha 6 anos a menos de diferença, então 8 anos de idade. E nessa época, 8 para 9, nessa época, talvez quem vivia 9. na sua casa era você, seu irmão, sua mãe? Meu pai. E seu pai? Meu pai. Só que meu pai não sei onde que estava, porque Sim. eu só lembro da minha mãe ali. Uhum. Meu pai talvez estivesse fora, fazendo alguma coisa, trabalhando, e depois chegou mais tarde, não sei. E nessa época vocês frequentavam igreja, vocês eram Não. cristãos? Não. Não. Com 14 anos de idade, não. Não frequentávamos igreja nenhuma. Só lá pra frente, já com os meus 16, 17, 18 anos, aí eu fui pra igreja católica. Certo. Depois eu acabei ficando à frente de um grupo de jovens na igreja matriz lá do Guarujá. Uhum. Aí depois eu me decepcionei com a igreja católica, porque o padre roubava lá, passava a mão nas menininhas. Aí a gente gravou isso e levamos pra Cúria, né, que era o superior hierárquico daquele padre lá. E aí, quando nós chegamos lá, eram uns 2 adolescentes, eu e mais o Orlando. E aí nós denunciamos a prática errada do padre e pedimos que em uma semana ele fosse tirado de lá. Senão a gente ia apresentar a prova para a imprensa, né? Era o vídeo que vocês tinham. Aí o chefe dele lá, assim, falou, tá, a gente vai ver o que vai fazer, mas aí a gente já ameaçou, né? Falou, se não tirar, vai para a imprensa. Porque ele, pela nossa pouca idade, né, como adolescente, ele falou assim, o que vocês estão falando é grave, né? E aí? Eu vou acreditar no meu padre ou em vocês? Aí eu falei assim, você acha que a gente ia perder tempo de vir do Guarujá pra cá, pra São Paulo? E, peraí, aí tiramos do saquinho de pão que a gente tinha o negócio lá, colocamos, aí ele escutou e depois a gente deu as costas e viemos embora. Só que o esquema era maior, então tinha mais gente envolvida e tal. Aí a gente foi convidado a sair da igreja. Né? Depois Mas eu a me pessoa foi decepcionei. retirada, você disse, né? A pessoa acabou sendo retirada. Foi retirado e foi levado pro interior. Eles mudam de... Colocou num lugar lá de que era uma escola, alguma coisa assim. Que aí não era uma igreja, ele não estava à frente do trabalho. Agora, tinha mais crianças, como crente mesmo, eu só fui entrar anos depois lá na frente, né? Mas voltando ao caso, aí o que aconteceu? Quando eu cheguei no Banco do Brasil, eu falei com o vigilante, que era o Ledinildo Azevedo Ledo de Mello. Aí eu falei, olha, ontem nós vimos, eu, minha mãe, meu irmão, um negócio estranho, assim. Aí ele falou, você viu um OVNI? OVNI o quê? Aí ele, um objeto voador não identificado. Tá. E aí, né, mas o que é isso? Aí ele falou, vou fazer o seguinte, vou te dar um endereço
de um pessoal lá de Sumaré, em São Paulo. Eles têm um grupo, Eduardo Oswaldo Mondini, é o grupo CEPEX. E aí você escreve uma cartinha contando o que você viu e eles vão te explicar. Ele tem um boletinzinho e tal. E aí eu entrei nisso. Passados 4 anos, né, que isso foi em 81, em 85, eu fundei o GUG, que era o Grupo Ufológico do Guarujá, com o objetivo de pesquisar esse fenômeno na minha região, no litoral paulista, com metodologia científica. Porque nesses 4 anos, o que eu identifiquei lá? Que era um hotspot, era uma área de grande incidência ufológica, principalmente de objetos entrando e saindo de dentro do mar, né? Muita gente já tinha visto objetos, seres, objetos já tinham explodido lá no litoral. Então, tinha muitos casos, realmente, casos dentro da base aérea de Santos, dentro do Forte Itaipu, na Praia Grande, em áreas militares. Caso de queda em Bertioga. Não teve um caso que foi... Não, foi em Ubatuba. Ubatuba, que foi escondido, né? Ubatuba, que tem a ver a questão também do exército, né? Isso, foi acobertado, né, o assunto, mas esses fragmentos, né, que eles conseguiram obter foram divulgados publicamente depois através do Ibrahim Suede, que era um colunista do jornal O Globo, um jornal carioca. E o Ibrahim Suede divulgou lá uma carta de uma pessoa que tinha coletado isso na Praia das Toninhas, em Ubatuba. E a partir daí, alguns ufólogos cariocas, no caso do Dr. Olavo Fontes, que era um médico, ele foi lá na redação do jornal e coletou esse material, falou, vamos analisar, ver o que é isso. E aí as primeiras análises deu como magnésio super puro, 99,9 puro. Depois, o Dr. Olavo Fontes, como era consultor, né, colaborador de um grupo norte-americano chamado APRO, onde tinha um casal que eram os coordenadores ali do grupo norte-americano, era Jimmy Coral Lorenzen, e ele pegou e mandou esses um dos fragmentos para os Estados Unidos, e aí foi analisado nas empresas Dow, e depois não parou mais. Aí analisaram na Caltech, na NASA, aí foi para a Universidade da França, a Universidade de Stanford, e aí o negócio não parou até hoje. Esses fragmentos são cobiçados e analisados vez ou outra aí. A última análise que a gente ficou sabendo foi em 2021, por aí. Então 2020, foi uma pessoa comum que 2021. Acabou pegando um dos pedaços do OVNI. Ou a gente acredita que foi algum turista ou algum pescador, mas provavelmente turista, porque a Praia das Toninhas, naquela época, isso foi no dia 7 de setembro de 1957. Então, naquela época, o que a gente tinha na Praia das Toninhas? 6 casas de pescadores, só. Então, o pessoal ia para lá, alugava essas casas para passar o final de semana, ou o feriado, como era o feriado de 7 de setembro, então muita gente ia para lá para beber, para pescar, passar um dia tranquilo na praia. Então vinha muita gente de São Paulo, né, do interior de São Paulo, descia ali para Ubatuba e ficava ali. Então alguém, né, que até hoje não se sabe quem, porque isso chegou meio que anônimo, quer dizer, não foi tão anônimo assim, né? Chegou no nome de alguma pessoa que pediu o anonimato. E aí, no jornal O Globo, eles não divulgaram o nome do cara. Mas, com certeza, o Dr. Olavo Fontes sabia quem era, o Ibrahim Suede, de alguma forma, devia saber quem foi. Mas não chegou numa conclusão final, então, o estudo em cima dessas Chegou, porque assim... O que causava estranheza nesse metal era o grau de pureza, que era um magnésio 99,9. Para aquela época, você não tinha um laboratório metalúrgico em Ubatuba, ali no litoral, que pudesse fazer esse tipo de... gerar um material tão puro. Quem poderia fazer isso era os laboratórios norte-americanos. Mas... quando chegou lá nos Estados Unidos, eles viram que era uma liga um pouco diferente. Nos estudos mais atuais, o que aconteceu? Jacques Vallée, que é um físico francês,
e que também gosta de ufologia e tal, ele ficou sabendo que tinha um pedaço desse mais generoso, maiorzinho, num museu chamado Museu OVNI na Argentina. Eu tive até visitando esse museu junto com a minha esposa, teve um congresso. Mas era do mesmo lugar, de Ubatuba? Do mesmo lugar. Quem que cedeu esse fragmento para a Argentina? Foi o próprio Dr. Olavo Fontes, que era ufólogo carioca. Teve um congresso em 1965, se não me falha a memória, e aí veio o pesquisador Ojeda de lá para o Brasil, e aí o Olavo Fontes entregou esse pedaço para ele. O outro pedaço que tinha no museu era um pedaço de um marinheiro mercante que obteve, aí eu não sei de que forma, na passagem dele no litoral, ele de alguma forma conseguiu isso. Quando o Jacques Vallée conseguiu amostras desse fragmento, ele levou para Stanford, jogou na mão do Gary Nolan, que é um microbiologista norte-americano, e com os equipamentos modernos, os mais sofisticados que tem de análise de isótopo, pegou aquele metal e colocou lá dentro. E aí ele se surpreendeu. Por quê? Os isótopos do magnésio desse metal era 30% diferente de qualquer magnésio já encontrado na Terra. Então não era algo da Terra. Não era magnésio da Terra. Produzido aqui. Não foi produzido aqui. Tecnologia terrestre. Não. E assim, a técnica utilizada na fusão daquele metal era uma espécie de fusão unidirecional solidificada, tipo uma fusão a frio, tá? Alguma coisa parecida com isso, pelo menos os metalúrgicos descobriram, né? E chegaram a esse tipo de conclusão. Descobrindo isso, havia duas hipóteses que foram inclusive testadas pelo Peter Sturrock, que era um cientista de Stanford. Ele veio para o Brasil em 1985, acompanhado de um professor da FGV. E durante essa visita a Ubatuba, ele colheu vários depoimentos, uma série de coisas. E aí ele fez um tratado, um trabalho acadêmico, científico, em cima do caso de Ubatuba, chegando a duas conclusões. Ou é OVNI, um objeto voador não identificado, e sabe lá qual procedência, pode ser extraterrestre ou não, ou é um pedaço de um meteorito que caiu em 1933 e 1934 na região de Ubatuba. Que existia essa história, né, que caiu um meteorito há muito tempo lá e tal. Mas pelas descrições das testemunhas que viram o negócio caindo em 57 e tal, eu cheguei a falar com alguns dessas testemunhas, né? Inclusive um pescador que viu o pedaço maior sendo recolhido pela Marinha Brasileira e mais um barco estrangeiro, né? Ele não soube identificar se era Estados Unidos, se era algum outro país, mas tinha uma bandeira diferente. Que não era do Brasil. Que não era do Brasil. Então falou, é um estrangeiro lá. O pessoal muito simples, né? Pescador, ali foi o seu Virgílio que deu esse depoimento. E aí o que aconteceu, né? Esse estudo, então, ele chegava à conclusão, é OVNI ou meteorito. Para não ficar dúvidas na questão da meteorítica, como nós recebemos 4 fragmentos desse objeto voador não identificado, eu tenho hoje 4 fragmentos, eu levei para a USP para analisar. Você tem? Tenho. E levei para o LCT, o IPT lá da USP, para fazer análise. E mandei também para especialistas em meteorítica, ou seja, aquele pessoal que entende de meteorito, para analisar o metal e a estrutura dos fragmentos, para falar, é meteorito ou não é? E eu tenho laudos hoje falando, olha, meteorito não é. Não é. Então, fica só a hipótese de que, de fato, se trata de um OVNI, de um objeto voador não identificado. Provavelmente um disco voador, né, que naquela época explodiu. Os depoimentos daquela época dizem que tem pessoas que viram um objeto descer até a faixa da água, quando ele foi subir, explodiu em vários pedaços. O pedaço maior caiu na água e os fragmentos, alguns caíram na areia. Um único depoimento diz que tinha esse objeto, veio um outro objeto e, assim, aparentemente eles se degladiaram de alguma forma, e um objeto saiu e foi embora e o outro explodiu, como se estivesse brigando ou guerreando.
tá? Mas é um único depoimento isolado. Os demais que a gente tem que viu a explosão. Eu fico imaginando, porque foi um negócio muito branco, assim, né? Deu aquele brilho branco, um clarão, depois aqueles negócio de fogo caindo, né? Dentro do mar, caindo na faixa da areia. Depois que esfriou, o pessoal foi lá e alguns coletaram. Os fragmentos que eu recebi foi de um filho de um militar do exército que participou de uma dessas coletas, né? Eu cheguei a mandar algumas cartas, pedido através da LAI, que é o SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, mandei para São José dos Campos, porque eu fiquei sabendo que lá tinha sido analisado também. E aí eles me negaram esse material. Mas eu tenho documentação do Peter Sturrock, quando ele esteve no Brasil, que ele também chegou a mandar algumas cartas para o Hugo Piva, por exemplo, que é o brigadeiro Hugo Piva. Acho que ainda está vivo, mas está bem velhinho. Alguns outros tenentes tal, lá do Exército, da Aeronáutica, que também trabalhavam lá em São José dos Campos. E eles falaram que realmente alguma coisa foi levada para lá, analisaram e tal, e os Estados Unidos depois levou embora. Que tudo relacionado a esse tipo de assunto, ele acaba indo para São José dos Campos, que é a nossa área 51 tecnológica brasileira, e de lá, por um acordo que existe entre o governo brasileiro e americano, é levado para lá. Vocês querem ver os fragmentos? Eu tenho. Edson, então quer dizer que os Estados Unidos ele tem domínio sobre qualquer tipo de evento que aconteça no mundo? Não, no mundo não. No Brasil com certeza, existe essa parceria. E alguns países da América Latina, alguns da Europa. Por exemplo, a Argentina, ela é aliançada. Não, possivelmente não. Rússia, China, né? Geralmente eles brigam, porque há uma corrida desesperada atrás desses metamateriais e ultramateriais. Por exemplo, o de Ubatuba é um ultramaterial porque o isótopo dele é diferente. E por que eles querem esses materiais? Porque esses materiais vão colocar essas nações numa posição destacada na frente, tecnologicamente falando, dos seus inimigos potenciais. No caso, se for os Estados Unidos, a Rússia e a China vão ficar Mas acho que também a questão para trás. Tecnologia reversa, não é? Isso, através de engenharia reversa, você faz tecnologia terrestre com base em tecnologia extraterrestre ou alienígena, ou seja lá, na verdade, a origem. A gente não sabe. Na frente para poder controlar os demais países. Esse aqui é o Museu OVNI, lá na Argentina, quando a gente teve. Isso aí são alguns fragmentos. Esse aqui é o... Deixa eu achar aqui primeiro. Esse aqui é o Dr. Olavo Fontes, que eu estava falando. Saiu uma matéria na revista O Cruzeiro também. Esses são os fragmentos de 57. Naquela época já tinha saído até matérias, né? Esses são os 4 fragmentos que eu tenho. Você falou, mas aqui eu não entendi. Esse aqui é onde que é? É um museu OVNI na Argentina, onde tem 2 pedaços que o Jacques Vallée acabou coletando. Grandes, são pedaços grandes. Os pedaços que eu tenho são pequenos. São esses 4 aqui. Esses são meus. Aqui é o Gary Nolan, já com as amostras. Esse aqui é que descobriu que é 30% diferente os isótopos desses fragmentos. Esse aqui é o exame que eu fiz na USP. Tá? Então, esse aqui é um dos, né? É o do LCT, Laboratório de Caracterização Tecnológica. Aí fala aqui que deu 99,3% de magnésio. Esse aqui é um laudo atestando que não é meteorito, que nós fizemos, também tem um atestado aqui. Esse aqui é uma análise que foi feita na NASA, embora a NASA negue e fala que não tem nada, tal, ela analisou até fragmento de OVNI do Brasil. Tá aqui, ó, Brasil, escrito aqui em cima, ó. Na primeira linha aí, você vai ver aí, Brasil. Esse aqui é uma outra análise isotópica de isótopo feita na Caltech em 76, no mesmo material de Ubatuba. Isso aqui são todos os materiais de análise desse fragmento. Aí, olha só, isso aqui é um caderno que a gente conseguiu do Ministério da Agricultura, de 57, falando dessa análise, assinado pela técnica química Luísa Maria
A. Barbosa. Isso em 57. Em 57, as primeiras análises que foram feitas. E isso daqui é um documento do projeto Blue Book, que é o projeto Livro Azul norte-americano, que cita o caso de Ubatuba também. Então, já no Blue Book, que era um projeto norte-americano de pesquisa de OVNI, já se teve, né, um interesse em cima do caso de Ubatuba. E esse aqui é o Jacques Vallée, né? Jacques Vallée com a Andrea Simondini, na época que ele foi lá na Argentina coletar esse material. E aqui ele com o Gary Nolan, de Stanford, e aqui é o Jacques Vallée. Jacques Vallée, quem que é? Mais famoso. Ele é um consultor da NASA, consultor do Bigelow Aerospace, né? E fora isso, para vocês verem como isso é tão cobiçado, em 2009, deixa eu achar aqui. Em 2009, nós recebemos aqui, ó, 29 de maio de 2009, em São Paulo, eu e o meu cunhado, nos encontramos com 2 agentes do Bigelow Aerospace, são 2 norte-americanos. Eles vieram em nome do Robert Bigelow, um bilionário, atrás desses documentos. Esse aqui é o Jim Johnson e o Douglas Kurt, que são pessoas envolvidas nessa parte. Então tiveram no Brasil, queriam pegar isso na boa, né? Pensando que a gente é índio, né? Nem por espelhinho queriam trocar. Mora em árvores ainda. Eu ainda falei para eles assim, ó, ajudo vocês, mas quanto que vocês estão dispostos a desembolsar para ajudar na pesquisa? Já que as pesquisas que nós realizamos ao longo de 42 anos nunca foi bancado por governo, por nada. É do meu bolso que sai isso. E aí eles falam que não. Aí eu falei, eu tô sabendo que vocês estão patrocinando a MUFON, que é uma entidade norte-americana, com 30 mil dólares, aliás, com 10 mil dólares por mês. Ou seja, se eles me dessem $1.000 por mês naquela época, já estava bom, porque... né? Só que eles não quiseram. Aí ficaram me enchendo a paciência, me ligando, voltaram para os Estados Unidos. Eu falei, pega o avião e volta. Não tem, gordo. E aí depois eu fiquei sabendo que eles estiveram no Nordeste, atrás de outros ufólogos, atrás de metamateriais, tiveram na Europa também, andaram o mundo todo aí, patrocinado pelo Bigelow Aerospace, e que é esse cara aqui, esse bilionário. E depois a gente descobriu, agora mais recentemente, que existe um documento, que é esse documento aqui de várias páginas, que o Robert Bigelow recebeu dinheiro do Pentágono norte-americano para trabalhar com metais provenientes de quedas de OVNIs, de acidentes, de abates de OVNIs, e que nesse documento ele dá algumas propriedades, porque ele testou, e ele também teve a incumbência de fazer um local para guardar esse material de OVNI, ou seja, um armazém hermeticamente lá e com determinadas características para guardar, armazenar todo esse material de OVNI para o governo norte-americano. Esse milionário também, ele tinha um rancho, que é aquele que eles fazem pesquisa. O Skinwalker, né? Sim, sim. Ele comprou esse rancho porque havia uma fenomenologia muito forte no rancho Skinwalker, tanto no aspecto parapsicológico, lendário também, né? Porque tem uns índios ali e tal que falam de uma criatura, né, que é o Skinwalker, que atacava, que matava os animais, matava até gente, e o fenômeno ufológico que aparecia na região. Então, naves ali que foram detectadas, eles instalaram alguns equipamentos científicos e detectaram isso. E houve, inclusive, eles fizeram depois uma série contando, né? E nessa série tem uma que fala das mutilações de animais, que eles chamaram até a Linda Montourou, que é uma especialista em mutilações, uma norte-americana, já está velhinha também, mas que foi bem atuante nessa questão das mutilações de animais, que é um dos aspectos presentes na ufologia também. E falando um pouco dessas mutilações, acontecem em muitas partes diferentes do mundo, parece que características muito parecidas, né? Sim. Daquilo que foi retirado de um animal para os demais animais. Então, geralmente, eles coletam algumas partes específicas. A boca, a língua, às vezes o cérebro, algum órgão interno, o úbere da vaca,
né? E geralmente é essas partes aí mais moles, né, que são retiradas. A mutilação de animais, ela é diferente do chupa-cabras, tá? Sim. São dois fenômenos relacionados à ufologia, mas que tem uma diferença. Por exemplo, aqui, ó, que é um gado, né, uma vaca, onde foi extraído a parte da boca. Eu não sei por que eles se interessam por essa parte da boca. Se a gente for, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, tem um fenômeno lá, uma lenda, né? Que o pessoal fala que é o come-língua. Então tinha muito dessas mutilações, sumia a língua do gado, então criou lá uma crendice, um folclore do come-língua. Cada região do Brasil, ela, estando associada ao fenômeno luminoso, a uma mutilação, ela vai ter um folclore, alguma lenda ali. Por exemplo, em Minas, quando aparece aqueles fenômenos luminosos, os antigos, né, o vozinho tal lá da fazenda falava que era a mãe do ouro. Né? Se você for, por exemplo, em Pernambuco, eu tive lá agora recentemente, é tocha. A tocha. Ou foguete. No Piauí, no Maranhão, é o aparelho. Você falar de OVNI, disco voador, ninguém vai acreditar nada lá. Fala, não, isso aí não existe, ninguém viu. Mas se falar aparelho, ontem o aparelho perseguiu fulano aqui na zona rural. Né? Como é que é esse aparelho? É uma luz assim, aí é OVNI. E a gente está falando bastante... Ó, é só mostrar isso aqui. Aqui são animais também selvagens, que são extremamente ariscos, onde foi extraído o cérebro por esses orifícios. Isso são luzes, né, que geralmente aparecem, né, umas luzes nessas regiões aí onde tem esses ataques, essas mutilações de animais. São o quê? Mateiros. Tá. Do outro lado também tem, né, Edson? Essas marcas. Isso aí são pessoas que foram abduzidas e que sofreram queimaduras, né? Então, você já tirou aqui, só dos lugares para aqui. Não, mas a gente coloca esse aí é o caso Antônio Nelson Tasca. Ele é um advogado de Chapecó, já falecido, e no dia 13 de dezembro de 1983 ele passou por uma abdução, e quando ele voltou ele estava com marcas, né, no corpo, essas marcas aqui, ó, de queimadura. Aqui dá mais claro. Embaixo ali é o Antônio Nelson Tasca, de Chapecó, Santa Catarina. Ele que foi abduzido, esse advogado aí, em 83. Na época, ele ele perguntou, né, algumas coisas interessantes do caso dele, que ele chegou a perguntar para a tripulante do OVNI, qual que é o teu nome? Ela falou assim, eu me chamo Cabalá. Me chamo? Cabalá. E aí ele falou, de onde você vem? Ele falou, do mundo de Agali. Cabalá do mundo de Agali. E aí ele falou, por que me pegaram? Por que eu? Aí ele falou, porque você tem mente cósmica. Agora o que é essa mente cósmica a gente não sabe. E aí teve todo um esquema que depois ele, numa determinada parte lá na nave, foi colocada uma espécie de tiara na cabeça dele. Ela recitou uma mensagem, que era a mensagem de Agali, mensagem de Cabalá do mundo de Agali para todos os povos da Terra. E era uma mensagem extensa. E com aquela tiara na cabeça, ele lembrava. E era uma mensagem grande. E até o último dia que ele viveu, se você pedisse para ele repetir aquela mensagem, ele sabia sem tirar nem acrescentar ponto nem vírgula. Era aquilo que ele falava. Era uma mensagem gigante. E o que tinha dentro do contexto dessa mensagem? Principalmente para que os humanos, naquela época, em 83, parassem com os experimentos nucleares, porque isso causaria a nossa destruição e a destruição deles. Então, em algum lugar que eles estavam, seja na Terra ou em alguma outra dimensão, sei lá, se você detona uma bomba atômica como aquelas que foram detonadas em Hiroshima e Nagasaki, causaria também um prejuízo para eles. Então, por isso que tinha muito disso. E o que acontece? Eu tive com o Robert Salas, que é um ex-militar norte-americano, e ele trabalhou em Mosmoron, um negócio assim. É uma base de nuclear norte-americana.
E durante o período que ele trabalhou lá, ele chegou a ver OVNIs, outros militares viram também, e foram desativados 10 ogivas nucleares num determinado momento. Então, assim, tem muitos casos na década de 63 até 84, havia ainda esses relatos de OVNIs em bases nucleares. Depois que mudou o sistema, né, agora é muito mais destrutivo, né, que agora não é mais a bomba de nêutron, é outro tipo. É algo muito mais poderoso. É muito mais poderoso, né? Antes era, acho que é bomba H, né? Não sei. E agora é bomba A. Não, antes era a bomba A, que era atômica. Agora é a H, que é muito mais destrutiva, mas ela não afeta talvez essas dimensões, essa outra coisa, e aí parou. Essa questão de no contato ufológico, numa abdução, por exemplo, no sequestro, eles virem alertar a respeito desse negócio de parar, né, com as bombas e esse tipo de coisa. É bem curioso isso, né, porque agora a pegada deles é outra, né, tanto é que a abdução clássica que acontecia não está acontecendo mais. Agora é uma espécie de visita de dormitório. Eles chegam à noite na casa da pessoa, se posicionam em cima do telhado, no quintal, para ali, jogam uma luz para dentro do... Isso acontece geralmente à noite ou de madrugada. Independente de ser cidade, zona rural, em qualquer lugar, prédio ou casa, não tem tempo ruim para eles. Aí eles entram para dentro da casa da pessoa, pegam o que interessa para eles, levam, fazem as experiências e depois devolvem ela na cama. Muitas pessoas que passaram por esse tipo de experiência relatam, né, isso é coincidente nos relatos, paralisia do sono, né, elas às vezes não conseguem se mexer e aí vê seres em volta mexendo, ela é levada às vezes flutuando para dentro desses locais que é geralmente abobadado, arredondado, e lá é feito todos esses exames. Outra coisa que é relatada, geralmente, que são seres do tipo Grey, né, que é aquele olho preto, baixinho, cinzento, ou então insetoide, né, por mais absurdo e estranho que pareça, são uns parecidos com inseto, com umas mãos assim, compridas. Que mostra como se fosse um louva-a-Deus. Isso. Tem muitos casos desse tipo que ocorrem em vários lugares, né? E às vezes pode acontecer o implante ou então uma experiência genética, retirada de material. Esses insetóides, geralmente, pela descrição das pessoas, é assim, ó. Edson, deixa eu te fazer uma pergunta, depois você mostra mais que uma menina também que foi levada por um desses seres, mais aqui insetoide, mas a visão mais comum que a gente vê é, por exemplo, a pessoa quando está deitada na cama, ela geralmente vê assim, ó, os seres mexendo, né, né, uma luz, alguma coisa, como se fosse uma mesa clínica. Deixa eu te fazer uma pergunta, Edson, me permita. Você tem ideia mais ou menos quando começou, de alguma forma, algumas pessoas registrarem esses digamos assim, essas abduções? Na verdade, supostas aparições, abduções. Ela partiu de uma época. Você chegou até comentar algumas coisas de 1950. Isso, 58, então, a era moderna dos discos voadores é a partir de 47. Roswell. Então, que foi Roswell. Não, na verdade não foi Roswell, foi um pouco antes, que foi o caso do Kenneth Arnold, que era um piloto norte-americano, observou 9 objetos em forma de meia-lua sobre o Monte Rainier, que fica em Washington. Então esse foi o caso, foi dia 24 de junho de 1947. Tanto é que tem o Dia Mundial dos Discos. Só que isso já vem ocorrendo. Então, é isso que eu estou tentando buscar lá atrás. Eu escrevi um livro, esse aqui é Alienígenas no Passado do Brasil. Inclusive tem aquela série lá na televisão, eles copiaram de mim, porque o meu livro é antes da série deles, né? Sério? Não, tô brincando aqui, né? Mas provavelmente, né? Eu sei que eles já vinham trazer uma que eu não tenho alienígena no passado, aqui, né? Alienígena do passado, mas eu já tinha alienígena no passado do Brasil. E neste livro eu conto casos envolvendo tripulantes
É o do History, do History. Esse aqui eu conto alguns casos, são uns 14 casos, envolvendo 2 tribos indígenas brasileiras. Uma é a tribo dos Caiapós, que eles tinham contato com Deus lá, e que se vestia com uma roupa folgada, que eles fizeram de palha, né? Porque às vezes tem festa. O ano aí que você traz essa informação é... 1962, antes da era espacial, que... Né, foi 69 já que o negócio deu bom. Nas tribos, então já tinha nas tribos, tem Mato Grosso, por exemplo, que eles devoraram 6 aliens. O Fritz Grader, que é um antropologista norte-americano, alemão, norte-americano, que morava nos Estados Unidos, ele esteve no Brasil visitando essa tribo de canibais. E aí, pegando lá a história da tribo, o cacique lá, né, falou para ele que teve um determinado momento, vieram 6 alienígenas e eles, pela atitude que eles tiveram com as crianças da tribo, eles resolveram matar e comeram. E aí, isso está descrito num livro, chama The Best of Anthropology Today, o melhor da antropologia hoje. É um livro do Jonathan Bental, né? Está na página número 164, na parte 5. Esse livro é de 2002. E relata esse caso quando ele esteve no Brasil em 1936, né? O que eu estou mostrando aqui, né, no livro? Que existem casos de seres, se eu fosse colocar de luzinha, isso tem muita coisa, eu ia encher 2 bíblias de material antigo do fenômeno no Brasil, vamos dizer assim. Que dirá em outros países, que tem muita coisa também. Mas, fora isso, tem casos envolvendo avistamento de ser em 1925 na Vila Belmiro, em Santos. Tem o avistamento de uma mulherzinha com um capacete reluzente na cabeça em Juiz de Fora, Minas Gerais, em 1925. Tem casos de 1930 no Rio de Janeiro, em Espírito Santo, 1934, que é a capa do livro. Né? Então, foi visto os seres na estrada do convento. Mas o que tem de mais interessante no livro aqui? É as abduções que ocorreram. A primeira abdução no Brasil, 1931, em Campinas, com o senhor José Florencio, que é esse aqui. Posso ver? Ele foi abduzido. E tem uma outra abdução que está descrita nas cartas jesuíticas de 1558. Então tem a carta aqui do Antônio de Sá, do dia 13 de junho de 1559, que relata já abduções no Brasil colônia. O caso de OVNI mais antigo do Brasil, para você ter uma ideia, registrado oficialmente em carta por um jesuíta, que foi o José de Anchieta, ela é do dia 31 de maio de 1560. Ele relata o quê? Ele fala a respeito do M-Baitatá, ou Boitatá, que seria uma bola de fogo, uma coisa de fogo, e segundo a carta dele que ele fez para os superiores dele em Portugal, ele falava que esse Boitatá, esse M-Baitatá, perseguia os índios e às vezes os matava, né? Então, alguns índios. E no caso do Brasil Colônia, foram pesquisadores capixabas lá do Espírito Santo, que fizeram toda essa pesquisa e chegaram à conclusão de que poderia, né, evidenciar uma abdução no Brasil colônia. Embora o jesuíta puxou a sardinha para o seu lado, falando que aquilo ali foi um contato demoníaco. Sim. Que ele teria tido um contato com demônios, né? José teve essa... Então, geralmente, a igreja, quando ela não entende, ela coloca como algo demoníaco. Por exemplo, se você pegar na Idade Média, é muito fácil você ouvir falar em súcubos e íncubos, que são demônios masculinos ou femininos que às vezes chegavam, né, durante a noite e assediavam jovens ou mulheres jovens também, né? Então depende do súcubo e íncubos. Agora, se a gente pegar, por exemplo, um ser desse tripulante do OVNI que tenha um capacete com antenas, poderia ter sido interpretado como chifres, né? Na Idade Média. O pessoal olhava aqui e falava, eu vi o demônio. O capiroto. São desenhos de épocas diferentes, né? Aqui são épocas diferentes. Mas, aqui mas não só... é a abdução de 1931
1969 é o caso Tiago Machado, que inclusive o caso Tiago Machado ele foi pesquisado pela Força Aérea Brasileira e houve pouso, ficou marca, é um caso super famoso e ele está nessa revista aqui. Aqui são os desenhos que foram feitos pela testemunha naquela época, dos seres, né? Então eles tinham esse chifrinho, essas antenas no capacete. E eu trouxe para vocês de presente aqui a nossa revista OVNI Pesquisa. Obrigado, Edson. Essa tem esse caso. Aqui, o pessoal encontra ela... No site www.ovnipesquisa.com.br. Então é uma revista, é a única revista brasileira atualmente impressa. Ela tem o formato impresso e o formato digital também, e que traz de forma séria, né, esse assunto da ufologia com metodologia científica. Por exemplo, nessa revista aí tem uma matéria do Las Casas, que é um astrônomo. Então a gente tem no corpo consultor algumas pessoas da ciência também, militares, astrônomos, tem algumas pessoas que fazem parte da ciência, porque a nossa ideia como pesquisadores é justamente trazer a verdade, somente a verdade dentro desse tema polêmico e com metodologia científica. Já que a ufologia brasileira e mundial, a gente percebe que ao longo dessas décadas, ela foi muito martirizada com muito misticismo, com muita coisa que não com muita mentira, né, enganação, contatismo também, pessoas que se diziam representantes dos ETs na Terra, mas não tem nada a ver isso daí, eram, na verdade, pessoas inescrupulosas que queriam se destacar e vender livro, né, enriquecer às custas da credulidade, né, que a pessoa depositava nesse tipo de assunto. Mas é uma coisa também, Edson, que eu estava refletindo aqui, quando você falou assim, de algumas imagens que as pessoas associavam como se fossem chifrinhos e tal, seres demoníacos também, né? Mas a gente olha, trazendo um pouco agora para a parte bíblica e tudo mais, a gente pensa também em seres celestiais, né? Ou seja, não só diabólicos, mas celestiais. Sim, por exemplo, também. A gente vamos olhar para a Bíblia, né? Agora, que traz para a gente, pelo menos, informações de 5.000 anos para cá. Né? Na Bíblia a gente encontra verdades para nós cristãos, e, enfim, que são verdades ali de 5 anos para cá. Então a gente vê inúmeras aparições de seres celestiais também, né? Por exemplo, quando a gente pensa que Elias subiu ao céu numa carroça de fogo. Hoje você para aqui e fala, pera lá, mas... Não, se você foi num torvelinho, né? Como se fosse uma carroça de fogo. Carruagem mais Enoque, né? Aí seria um apócrifo. E, assim, no caso Elias foi no torvelinho. Sim, onde mas tem gente que equivocadamente coloca isso como um fato ufológico, né? Não, mas não é nem essa a questão. Estou falando assim, de proximidades de ideias. Sim, sim. Né? Então você teve Enoque, você teve Elias, que dentro da questão teológica, você olha para os dois, né? Tanto em carruagem de fogo quanto coisas semelhantes, né? Talvez não tinha cavalos e nenhuma carroça ali. É algo que, vou trazer uma imagem na minha descrição do que eu vi. Por exemplo, né, algumas pessoas fazem isso. Ou algum simbolismo para evidenciar o transporte, né? De alguma forma, aí, quando a gente foi transportado, trasladado de alguma forma. De alguma forma. Quando a gente elimina todas essas partes não fantasiosas, mas todas essas partes interpretativas, a gente vai chegar à conclusão seguinte: bom, houve um arrebatamento ali. Sim. Mas pelo que a gente lê na Bíblia, ele foi arrebatado. Foi Deus que arrebatou ele. Então não poderia ser um fato ufológico. Não, mas eu estou falando só da proximidade, da ideia. Isso, lembra. É que nem, por exemplo, muita gente fala da visão de Ezequiel, né? Que parece uma nave, não sei o que, tal. Parece. Mas as pessoas não sabem da história, da tradição, que Ezequiel ele era um dos profetas esquizofrênicos, que tinha muita visão. E ali na Bíblia, se você pegar lá o capítulo 1, né, o 18, tal em diante, você vai ver que ele, falando desse avistamento da suposta nave, aqueles seres viventes, aquela coisa toda, você vai ver que ali ele está
falando de uma visão. Então não é algo que ele viu fisicamente. É diferente, por exemplo, se você pega... Você tem uma Bíblia aí? Pega Juízes, abre aí, Juízes 5, versículo 23. Você vai ver que, se pegar o 20, por exemplo, você vai ver que ele fala, vê aí, Juízes 5 é o capítulo, 23 o versículo. Mas no 20 dá pra gente saber o contexto. Tava tendo uma guerra lá em Císera, e aí Baruque, Deus, né, ele falou pros... 5:23. Pega o 5:23 primeiro, depois a gente pode ir no 5:20, mas eu já estou dando o contexto da história. Estava tendo uma guerra em Císera, e aí Deus pediu ajuda para Meroz. Meroz, no hebraico, é um outro planeta, não é a Terra. Tá? Estudos rabínicos falam que é um outro planeta. E aí, como os habitantes de Meroz se negaram a ajudar nessa guerra, foi mandado um anjo, no 23 fala que foi um anjo que amaldiçoou Meroz e os habitantes de Meroz. Ou seja, se a Meroz era um outro planeta, assim, a gente tem na Bíblia claramente aí, e segundo os estudos rabínicos também, uma evidência muito forte de um outro planeta habitado, que não era a Terra. E que não quis ajudar, e aí sofreram as consequências. Fora isso, por exemplo, se você pegar o livro do profeta Jonas, aonde fala lá na tradução, na interpretação da Bíblia do peixe, ou do grande peixe, ou da baleia, não tem nada a ver isso daí. Se você pegar a palavra hebraica, significa máquina tecnológica de Deus. Então foi uma máquina tecnológica de Deus que ficou com Jonas durante aqueles dias, até que ele fosse levado lá para Nínive e pregasse lá o que tinha que fazer. Ele estava fugindo, todo mundo sabe a história. Então, é lógico que isso não dá para pregar em púlpito. Né? Você fala, olha, baleia, peixe, não é bem isso, entendeu? Era uma máquina tecnológica de Deus. Mas, assim, a gente tem que, às vezes, ser claros em algumas coisas, para que as pessoas, nesse momento, se é para agregar valor, né? Que o podcast é para agregar valor, então a gente tem que pegar e falar a verdade. Por exemplo, outros estudos rabínicos falam que Deus criou 1.500 mundos. Quando se fala de mundo em hebraico, são mundos com vida, que tem pessoas lá, seres viventes. Né? Não, pode ser parecido com a gente, ou alguma outra forma, né? Mais etéreo, sei lá, dependendo do planeta que Deus criou, a gente não sabe. A gente não tem a mente para alcançar essas coisas que Deus fez, essas maravilhas que Deus fez. Mas se a Terra é um planeta, existe ainda então 1.499 planetas habitados com vida lá que eventualmente pode vir aqui à Terra. E aí a gente poderia de repente estar falando desses seres que vez ou outra vêm aqui e fazem experiência. Por exemplo, o ser humano, quando a gente tiver essa capacidade de ir para algum outro sistema planetário e que tenha vida lá de alguma forma, seja parecida com a gente, ou a nível de animais mais simples, ou bactérias, com certeza você vai querer pegar esse negócio para estudar aqui na Terra. Ou usufruir dos recursos minerais, de flora, fauna, alguma coisa você vai pegar. Se tiver ouro lá, diamante, do jeito que o ser humano é um ser ambicioso, né? Ele vai querer ouro, né? Pegar ouro. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem, mas tem um asteroide que ele é todinho feito de ouro. E aí, por exemplo, o Elon Musk, essa turma toda fica tudo doido, né? Como é que a gente faz para pegar esse negócio? Só que se pegar um pedaço desse asteroide que é todo de ouro, ou conseguir pelo menos esse vil metal e trazer para cá, isso vai dar um descompensamento na economia mundial global terrível, né? Acho que por isso que Deus ainda nem deixou a gente sair daqui. Entendeu? Não deixou, porque o ser humano tem dessas coisas. A gente tem que avançar muito ainda como civilização, como pessoa, para poder chegar num ponto desse. Mas assim, a Bíblia... Você acha que a gente consegue evoluir tanto assim ao nível, por exemplo, desses seres, né, vamos dizer assim,
que em tese são infinitamente mais evoluídas do que o povo do planeta Terra, 7 bilhões. Você acha que a gente consegue chegar que tudo isso seja nesse algo nível a ser comprovado? A gente consegue chegar nesse nível? Eu acho que Jesus volta antes, viu? Nem espero. E porque assim, o ser humano, ele está muito aquém vamos dizer assim, da mentalidade civilizatória desses seres que vêm para cá. Embora eles também eles agem tão sorrateiramente que nos fazem pensar que se talvez a gente conhecer o objetivo deles, talvez a gente conseguisse até interromper esse processo. E talvez não seja a intenção, porque eles vão ser prejudicados. Sim. Na intenção deles. Eu queria voltar na Bíblia. A Bíblia, nos 66 livros que a gente, como cristão, a gente conhece, tem mais, né? Na Bíblia Católica a gente tem outros livros complementares ali, Tobias e tal. E aí, dentro do livro Bíblia, esse conjunto de livros, o fenômeno ufológico ele não está tão claro. Agora, se você pegar outros livros religiosos de outras civilizações, Kandisur tibetano, Mahabharata, o Ramayana, aí você vai encontrar alguns trechos que sinalizam ali um contato com esses deuses astronautas aí desde muito tempo, que podem ser interpretados como anjos, como demônios, né? Ou então o bem e o mal que fica se degladiando e brigando já de muito tempo. Se pegar, por exemplo, os sumérios, né? Os mesopotâmicos, que tem lá aquelas tabuinhas cuneiformes, né, que é praticamente muita coisa que tem ali, se for ver na Bíblia, pode ter sido oralmente passado, depois chegou na Bíblia, os livros mais do Antigo Testamento que eu estou falando. Então pode, de repente, ter sido usado para colocar alguma coisa ali, por exemplo, o dilúvio, né? Porque tem a versão do dilúvio mesopotâmico. Mas aonde que eu quero chegar? Nessas tabuinhas de argila, com escrita cuneiforme, tem uma delas que está lá no Louvre, na França. A gente até esteve lá visitando, tem um monte de tabuinha lá, eu fiquei até na dúvida qual delas que é, né? Mas tem uma delas que relata vamos dizer assim, a expectativa e a interpretação de um daqueles deuses antigos que foi alçado numa espaçonave, em alguma coisa, e ele chegou a olhar a Terra do espaço. E a descrição dele, ele falava que a Terra parecia um líquido e o mar parecia uma coisa compacta. Ou seja, a Terra era um mingau, uma espécie de mingau, essa palavra que ele usa, e a parte de água, que é líquida, parecia uma coisa compacta, dura. Foram quase as mesmas palavras que os astronautas norte-americanos falaram quando estiveram olhando a Terra de fora do planeta. Então, assim, não tem como, lá na Suméria, milhões de anos atrás, milhares, né, de anos atrás, você ter criatividade para o cara ser tão assertivo naquilo. Então ele foi, de alguma forma ele foi. No Mahabharata, nesses livros indianos, você tem ali descrições de pessoas, né, que foram levadas dentro dessas naves, viram seres diferentes, enxergaram rostos, né, que eles interpretam como demônio, como isso, como aquilo, mas alguma coisa diferente tem. Aí eu fico pensando o seguinte, esses seres aí de olho preto, né, que parece um demônio mesmo. Parece, o bichinho é feio. A gente que tem esse padrão normal, feio para o nosso padrão, né? E se você tem uma religião, uma religiosidade mais aflorada, você olha o negócio, viu o próprio cramunhão ali, o próprio capiroto, né? Feio. Se vê uma coisa bonita, aí eu vi um anjo, né? Eu vi. Então, mas a Igreja Católica não vê o negócio das aparições marianas? Sim. O mais conhecido qual que é da Igreja Católica? Que aconteceu em Portugal. Aparição de Fátima, 1917. Então,
que aconteceu em 1917? Isso aqui é um livro do Joaquim Fernandes da Fina da Armada, são 2 portugueses que pediram para ter acesso a toda a documentação do caso de Fátima. E o Vaticano foi obrigado a liberar para eles porque eles tinham um nível superior. Lá a exigência é essa. E eles fizeram, depois, um livro, tiveram acesso a todos os depoimentos dos pastorzinhos e de outros que também viram, analisaram tudo e falaram o seguinte, chegaram à seguinte conclusão: a igreja omitiu coisas, a igreja distorceu coisas e a igreja manipulou o fato ufológico extraterrestre para um fato de uma aparição mariana. Entendi. Agora, por que ocorrem os milagres em Fátima? Porque é uma questão de fé, independente da origem ser extraterrestre ou não. Mas aí eles escreveram vários livros, esse é um deles, e que traz isso. Sabe como que era a Nossa Senhora de Fátima? Não era esse formato que a gente está vendo aqui. A descrição das meninas era uma mulherzinha pequena, com um capacete na cabeça, com um manto quadriculado, e que tinha na mão uma bolinha luminosa na mão, que depois a igreja transformou no coração de Jesus e no terço. Então, hoje a gente sabe a verdade, mas a igreja fez isso, né, não só em Fátima, mas em vários lugares. Criou uma situação religiosa, né? Virou uma situação religiosa. Aqui, ó, como que era a mulherzinha, o manto quadriculado. Essa seria a visão correta. E não... Que veio de cima... Isso, jogou um foco de luz, né? E isso aqui é muito comum. Às vezes você tem um objeto que fica escondido na nuvem, ou fica ali, joga um foco de luz, e é por aqui que desce os seres, né? Ou que são abduzidos também as pessoas. Mesmo, né? Isso. E a gente chama de luz sólida. Quiser dar uma olhada? A gente chama de luz sólida esse tipo de fenômeno, né? Mas também se fosse fazer uma pesquisa bem aprofundada, como alguns livros que já fizeram, os desenhos rupestres, né, falam também de seres de outros lugares, né? Mais antigo ainda. Geralmente são interpretados como deuses ou alguma coisa desse tipo, né? No passado, né? Pintura rupestre. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Aí a gente tenho sim. O Daniel, ele teve inúmeras visões, né? Daniel da Bíblia. Olha só, esse aqui é o mais comum, né? Que é o Gray. Aí, se a gente for para a Austrália, você tem a Vondina, que é a deusa da Via Láctea. Aqui está mais claro. Isso aqui os aborígenes australianos pintaram nas cavernas. Se você olhar, você vai ver que se trata da mesma coisa. Olhos grandes, um nariz pequeno, a boca é só um rasguinho. Né? Então, será que no passado eles tiveram contato realmente com alguma coisa assim? Ó, quem está também os mesmos olhos grandes e antenas no capacete. Quer dizer, isso foi interpretado da maneira que eles entendiam também, né? Uhum. Aqui no Piauí, ó, em Teresina, é o cabeça de cuia. Esse que você está mostrando aqui, o que é esse primeiro aqui? É o cabeça de cuia. Alguém... Isso aqui é uma lenda que tem no Piauí. E lá eles acabou virando, inclusive, um lugar turístico, né, onde eles fazem essas estátuas, vendem, o pessoal tem restaurante para vender peixe, que fica na intersecção de 2 rios lá, o Rio Parnaíba e o Rio, como é que chama outro? Poti. Rio Poti e Rio Parnaíba. E lá o que aparece? Aparece OVNI e aparece esses seres com cabeção e com um olho preto. A história que eles contam é que era um cidadão lá, pobrinho, que ele foi pescar e não pegou nada, chegou em casa, a mãe não tinha nada para servir, pegou um osso, fez uma sopa e deu para ele comer, porque não tinha pescado nada, tal. E ele ficou revoltado, pegou o osso, deu na cabeça da mãe, matou a mãe. A mãe, antes de morrer, amaldiçoou, ele disse que ele ia virar essa coisa, com a cabeça desse tamanho e tal, né, com zoiudo, e que só ia acabar essa maldição a hora que ele pegasse 6 virgens, 7 virgens, alguma coisa assim. Para achar uma virgem hoje já é difícil, imagine 7. Então ele vai ficar amaldiçoado pro resto da vida.
lá. E, quer dizer, é uma lenda, né, do Piauí e tal. E aparecem lendas, né, de todo tipo, e depois você tem que fazer análise. Ó, no Japão, isso aqui são esculturas do Dogu japonês, que também lembram um astronauta ou esses seres. Né? Então, assim, na pré-história, na história que nós conhecemos, em alguns momentos, olhando para a religiosidade, para os deuses dele, a gente vai encontrar alguma coisa relacionada ao fenômeno ufológico. Nas pinturas rupestres tem, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é no Amapá, um petroglifo. Então, o objeto com um foco de luz, ou de repente jogando Isso é o Däniken, né? para baixo. Esse é o Däniken. Que é o autor do livro Era os Deuses Astronautas. Né? Inclusive, o Däniken chegou a publicar em 2 livros deles 2 matérias que eu fiz, que eu gosto muito. Ele é vivo ainda? Dessa parte. Vivo. Tá vivo. Tá bem velhinho, mas tá vivo ainda. Aqui é no Macapá, em Santana, no Amapá, né? E também o objeto, mas com os trem de aterrissagem, né? Os pezinhos, quando ele pousa. Então, é uma forma estilizada de petroglifo. Em rocha, né? Em rocha, petroglifo, né? Mas tem vários no Brasil, em outros lugares. Olha isso aqui também, ó. Esse daqui são petroglifos no México que mostram seres com capacete e com 3 dedos. Ali tem esculturas também da Guatemala que mostram um deus maia, e segundo a arqueologia clássica, aquilo ali seria uma roupa de guerra maia. Presta aqui só um pouquinho. Esse aqui, ó. Esse aqui é uma roupa de guerra maia. Só que dentro do visor do capacete, o que a gente vê aqui? Um rosto humano. Se você olhar bem, você vai ver um pedaço da testa, do olho, tem um rosto de um ser humano ali. Isso aqui é um capacete. Agora, o capacete, ele tem uma parte aqui pro som, né, sair, então... E aqui tem um tubo nas costas ligado um tubo de oxigênio, né? Porque é um capacete. Agora, o que é isso aqui? Um focinho de ar, ou seja, um filtro de ar. Eles fizeram um focinho para definir um filtro de ar e o ar está saindo. Porque é um filtro. Quer dizer, eles não sabiam explicar o que era um filtro de ar para esse Deus. Porque isso aqui, você imagina que seja uma roupa de guerra, negócio desajeitado. Imagina 2 tribos lá se matando e o cara com uma roupa dessa. Pra quê? Não faz sentido. Pra quê? Não faz sentido. Então, existem no passado, na América pré-colombiana, muita coisa que poderia evidenciar esse fenômeno ufológico. A datação dessas imagens 8 mil anos, 10 mil anos, e por aí vai, 40 mil anos. Ó, esse aqui é mais recente, mas é antes da era moderna dos discos voadores. São imagens extraídas esse aqui é o livro Micrômegas, né, de 1752, do escritor Voltaire. Então, um disco voador, em 1752. Aqui uma outra ilustração também de um outro livro inglês, né, que fala de um caso ocorrido na noite de 18 de agosto de 1783 no castelo de Windsor, na Inglaterra. E aí você vê aqui as luzes, né, que já apareciam. Então são gravuras de livros que hoje o pessoal vasculhando vai achando esses relatos ufológicos que ocorreram no passado. Lembra que eu falei daquele foco? Sim. Então, isso aqui geralmente é descrito, né, o disco voador, e joga aquele foco para baixo, às vezes o ser desce aqui, como aconteceu em Fátima. Mas também no interior de São Paulo, de Minas, o pessoal fala que é a mulher de branco. Ah, tá. Ao longe, às vezes o objeto projetando esse foco de luz fala a noiva, é a noiva, é a mulher de branco, tal. Então tem todas essas crendices que nada mais, nada menos que é isso. Que são seres, às vezes, tipo energético que aparece, que o pessoal chama de fantasma também. É foto real? É real, foto real. Essa aqui é no Japão, ó, também, de seres que apareceram. Mas tem, assim, fotos de seres mais nítidos, né? Aí que eu estou mostrando só uma determinada tipologia, né? Existem várias tipologias de
de seres. Só para vocês terem uma O ideia. caso Roswell, ele aconteceu quando? Roswell 47. Em 47, julho, mas julho de isso 47. Olha a tipologia como ela é variada. Foi considerado como o primeiro objeto que caiu e que teoricamente estou dizendo, porque no início um jornal já tinha dito que tinha sido o OVNI mesmo que tinha caído. E que e depois o exército mudou essa... No dia seguinte, publicou no mesmo jornal que seria um balão meteorológico. Né? Primeiro ele publicou falando que era um disco voador, e depois Mas não é o primeiro caso de queda, tá? Nos Estados Unidos? Não. Não é o primeiro caso? Não. Nos Estados Unidos teve um outro caso que ocorreu em 1800 e pouco. Que, inclusive, os seres e não sei o que foram enterrados num cemitério da comunidade. É um caso bem famoso. É um caso que parece que a nave caiu onde era um poço, alguma coisa assim? Isso. Então, esse é dos Estados Unidos. Agora, tem casos de queda de nave, por exemplo, o David Grush, que é um ex-funcionário da inteligência, que denunciou lá no Congresso Nacional Norte-Americano agora recentemente, ele falou de um caso de uma nave que os Estados Unidos têm, que caiu na Itália em 1933. O David Grush é esse cara aqui, ó. Ele está aqui na audiência junto com 2 pilotos da Marinha. Eles denunciaram, né? E eles estão com a mão assim, por quê? Porque eles juraram sobre a Bíblia falar a verdade, somente a verdade. E lá eles levam a sério. Quer dizer, e se não levar a sério, tá lascado. Se falar mentira, porque vai pegar de 5 a 10 anos de cadeia. É perjúrio quando mente, né? Isso, e vão pagar milhares de dólares de multa. Então, o cara não é doido de ir publicamente junto ao Congresso e falar umas coisas dessas, se não fosse verdade, se ele não tivesse embasado. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Edson, me permita. A gente sabe que a tecnologia, ela evoluiu assim absurdamente, né? Antes de você chegar nessa parte da imagem, eu estava falando sobre Daniel e as profecias dele, são inúmeras. E a gente conhece as profecias e tem coisas lá que você fala, mas, cara, quem lia isso há 60 anos atrás, tinha que ter muito mais fé do que quem lê hoje, né? Para quem crê na Bíblia, obviamente. Hoje você lê a Bíblia e as profecias, inclusive algumas de Apocalipse e outras de Daniel, que na verdade elas estão interligadas teologicamente falando, a gente observa algo mais ou menos assim, não. Há 50 anos atrás, 60 anos atrás, a cabeça que a gente tinha daquela época, a gente fala, não, isso aqui é impossível de acontecer. Hoje você lê o livro de Daniel e Apocalipse, você fala, não, isso aqui tem muita coisa a ver com o que já aconteceu, a história mostra, e com coisas que estão acontecendo. E Daniel vê várias coisas, luzes para lá, para cá, etc. Enfim. Com a tecnologia que a gente está vivendo hoje, que é algo assim absurdo, né? Elon Musk, por exemplo, ele está colocando satélite, milhares dele, cobrindo todo o globo, que a ideia dele é a internet em qualquer lugar, né? E internet assim, top, né? Bem diferente da que nós temos hoje. Será que é só isso? Então, será que aí que tá? Por que até agora, considerando o fato de que tudo que você trouxe para nós seja algo realmente real, não criado, não inventado, ou não sonhado, né? Por pessoas que escreveram, que desenharam, que montaram, são fotos históricas, né? E são coisas históricas assim e muito antigas. Eu sempre gosto de perguntar em que ano aconteceu. Você traz essas informações para ter uma ideia. Para ter uma ideia, para a gente partir de uma forma bem direta para o nosso pessoal entender bem. Tá. A pergunta é nesse sentido: como que, em face a uma tecnologia absurda que nós temos, né? Até agora, esse presente momento, não surgiu nada que você fala assim, olha, tá aqui, esse é o disco voador que caiu aqui, e ele está aqui, né? E a imagem, aquele lance da Arca de Noé, né? Todo mundo sabe pela Bíblia que houve a Arca de Noé. Aí, de vez em quando, tem alguns satélites que mostram, olha, a Arca está ali, tá vendo? É um quadrado, é uma caixa. Aí os caras nunca subiram lá e viram esse trem lá, né? Porque não mandou um drone super tecnológico. Não, mas já foram nessa arca aí do Monte Arará, né? No Monte Arará. Tá, mas ninguém trouxe um pedaço da madeira para dizer trouxeram, assim. Eles chegaram a entrar dentro e arrancaram. Tem sim, tem estudos a respeito disso. Eu entendo, mas assim,
tudo fica meio na... Supostamente supostamente foi, supostamente não sei o quê. Porque assim, os caras recriaram o Titanic. Uhum. Por que não recriam tecnologicamente a Arca, né? O que eu estou querendo colocar, talvez vai ser uma curiosidade do nosso povo aqui, do nosso público, é isso. Porque não tem nada assim hoje, assim, tão claro, como você pega, por exemplo, uma recriação dos dinossauros. Hoje os caras sabem como exatamente era um Tiranossauro Rex, por exemplo. Por aí vai. Já tem isso? Ou não tem? Ou você acha que falta pouco para ter essa coisa da imagem clara? Então, existe, só que muitas vezes os militares, áreas de inteligência, alguns governos cientistas, eles acobertam isso do público em geral. Então, o que existe? Esses acordos, por exemplo, que tem dos americanos com os brasileiros, o que eles fazem? Quando acontece alguma coisa, os americanos já vêm para cá, já pega tudo, limpa, suborna uma pessoa para calar a boca, entendeu? Ou ameaça, e fica por isso mesmo. Todas as evidências e provas são levadas para os Estados Unidos. Com o material de metamaterial, ultramaterial, eles estão, através de engenharia reversa, construindo tecnologia. A parte biológica também eles estudam de alguma forma, até para entender, né, o que é aquele ser. As criaturas de Varginha, por exemplo, foram levadas para a área 51 e tal, e eles tinham uma configuração biológica diferente daquilo que nós conhecemos. Por exemplo, um dos médicos que conversou com o médico ortopedista que cuidou de uma dessas criaturas, contou no livro dele, que é o livro UFO Crashing Brasil, o doutor é o Dr. Roger Carleir. Ele falou lá que essa criatura, ela teve uma melhora, esse livro aqui dele, ó, UFO Crashing Brasil, Dr. Roger Carleir, ele falou que na hora que o ortopedista fez lá os procedimentos, em 24 horas, a fratura exposta que a criatura tinha na perna, né, costurou tudo e tal, mas a pele cicatrizou e o osso colou em 24 horas. Que ser humano ou animal terrestre que teria uma recuperação absurda, assim? Uma análise que foi feita no microscópio do sangue da criatura descobriu que ele tinha mais bastonetes do que um ser humano normal. Eu estive conversando com um médico, pessoal que entende, e eles falaram o seguinte: se existir algum ser que tem uma quantidade de bastonetes a mais, aí sim pode, teoricamente, ter uma cicatrização mais rápida do que um ser humano normal. Isso poderia evidenciar isso também. Então, veja que na questão tecnológica, biológica, há uma cobiça por parte desses países e há um acobertamento. E por que existe o acobertamento? Por alguns motivos. Primeiro, quem obter por poder essa tecnologia vai estar na frente de qualquer outro país e vai dominar belicamente esse outro país. A ideia é essa é a primeira. A segunda é que isso gera pânico, geralmente. Embora na atualidade a gente percebe que já está ocorrendo uma agenda onde as pessoas estão sendo preparadas, orientadas, estão mais acostumadas com esse tipo de assunto, para que não haja assim tanto alvoroço na hora que eles liberarem e falar, olha, disco voador existe, vida extraterrestre existe, ponto. Mas acho que o cinema também então, está preparando a quebra de paradigma isso, né? vai acontecer, então, mas, digamos que isso mas o choque não vai ser tão o cinema grande. americano tem preparado, acho que o mundo para isso, porque tem contando quantos filmes não tem Isso, que falam sobre extraterrestre, né? Isso, então, mas assim, mas às também vezes os filmes falam sobre outras coisas também. Não, sim. Mas aí é que... eles trazem os dois viés, né? Sim, o claro. viés de seres bonzinhos e seres maléficos, que vêm o quê? Invadir a Terra. Esse aí fala, inclusive, da invasão alien. Ah, tá. E o que a gente tem aí de real? Existem grupos dentro dos Estados Unidos, da Inglaterra, que é o SAS, é um dos grupos da Inglaterra, de militares, 30 militares extremamente competentes e bons naquilo que eles fazem e capacitados para atuar, no caso de um terrorismo extremo
e de uma invasão alien. Eles têm, inclusive, armas de espuma, onde eles atirariam naquela criatura e ela ficaria neutralizada, paralisada, sem matar, sem levar ela à morte. Para quê? Para eles estudarem. Então isso já existe. Por quê? Porque os governos, eles estão preocupados numa invasão também, porque a gente tem uma variedade, olha só, a variedade de seres que nos visitam. Uns têm uma atitude pacífica, falar, vim em paz, tal, parece os anjos lá, aquela coisa toda. Outros já fazem experiências que às vezes são dolorosas, traumáticas. Esse negócio de ser abduzido aí, isso aí pra mim já é uma agressão terrível, né? Por exemplo, imaginou abduzir você, Deno? Cara, entendeu? Abrir, cortar, marcar. Não, e o pior não é isso. O pior é os implantes, cara, que eles colocam dentro do corpo da pessoa. Não. Se for implante metálico, raio-x detecta. Se for implante biológico, aí a ultrassonografia detecta. Agora, para que estão fazendo isso? Exatamente. No ser humano? Basear toda essa informação nessa gama, né, nessa quantidade de possíveis seres, então, isso aqui é algo muito maior do que é o mundo, né? Cara, por exemplo, estamos na espinha do cara. De modo geral, no planeta Terra, todos se parecem. Né? Nós temos tons de pele e etc. E de altura e tudo mais. Os tipos que já foram descritos, alguns, né? Aqui já é diferente, né? Você tem seres, como você mesmo falou, né? Alguns que são mais agressivos, outros que são neutros, outros que são bonzinhos, que falam vir em paz, etc. Tem todo tipo. Você tem o alfa, o beta e o gama. O alfa é o Grey, que é aquele cabeçudo, cinzento, olho preto, 80% dos casos. A maioria que aparece aqui, né? Isso, 80% dos casos é esse Grey. 15% dos casos são seres humanoides, mais parecidos com o ser humano, variando em estatura. Que é esses loiros, cabeludos, parece anjo, né? Geralmente tem feições belas. E 5% dos casos, que é o gama, aí já são os robóticos, com o corpo coberto de pelos, que é o lobisomem do interior aí, aqueles parecendo energético, né? Fantasma, são seres tipo de Varginha, sabe o de Varginha, que tem um formato bem esquisitinho, assim? Eu já vi imagens. Então, que parece um demônio também, né? E tem os seres antropomorfos. Ou corro para cima ou corro para longe. Os seres cima para se defender. Os seres antropomorfos são ainda mais esquisitos, né? E você tem esse ser aí que é corpo de gente, uns 2,10 metros de altura, e com cara de gato. Aí, esse caso aconteceu em Santa Isabel, em 1972, na Argentina. Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que me contou um caso que na época eu não acreditei, mas depois eu acreditei. Que aconteceu em 1946, no Guarujá. Esse aqui é o desenho que ele fez na época e ele me presenteou, seu Antônio. Então, veja que ele desceu no disco, ficou a marca do lado do cassino ali do Guarujá, na Praia das Pitangueiras, e tinha os seres com corpo de gente e cara de gato, e a roupa é parecida com essa daí. Depois que eu fiquei sabendo desse caso, eu dei uma disparada em mensagens para alguns ufólogos no Brasil e lá fora para saber se tinha algum outro caso. E sabe o que eu me surpreendi? Tinha caso em Itajubá, que ocorreu em 67. Tinha caso em Iporanga, no interior de São Paulo, que aconteceu em 96. Tinha caso nos Estados Unidos, que ocorreram 2 casos nos Estados Unidos em 1990. Está com a mesma característica. Então, são pessoas diferentes, locais diferentes, épocas diferentes, que o pessoal não poderia estar inventando uma história dessa. Aí você vai para o Antigo Egito, o que você encontra lá? Na camada de deuses deles lá. A deusa Bastet, ela tem o corpo de mulher e a cara de gato. A deusa Sekhmet tem cara de leão e o corpo de gente. E aí, será que é só ideia? É só uma brisa, vamos dizer assim, dos egípcios? Ou será que eles viram alguma coisa e isso ficou registrado? Fumaram, alguma coisa assim, né? Então, vai saber. Mas aí esse pessoal também teria que ter fumado a mesma coisa. Ou alguma coisa parecida. Né? Então, veja que na questão dos antropomorfos, que é 5% dos casos mundiais.
É pequeno a quantidade. Mas, às vezes, uma coisa que parece ser absurda é a realidade. E uma coisa que, às vezes, pode estar mais óbvia pode ser uma mentira, um fake. Na atualidade. Então, a gente tem que se debruçar bastante nesse estudo, porque a ufologia ela é baseada, muitas vezes, em padrões. O que ocorre, por exemplo, num pouso no Japão, vai ser a mesma coisa em termos assim, não seria coincidência, mas efeitos que ocorrem no Brasil, na França, em qualquer lugar, na Europa, nos Estados Unidos, você vai encontrar os mesmos tipos de evidência. Quer ver vou pegar um de pouso aqui, só para a gente ter uma ideia de pouso, e a gente até analisar isso. Por exemplo, aqui, 2019, aconteceu em Itapiúna, lá no Ceará, um objeto que pousou. Aqui já é em Guaratinguetá, em 1996. Então, você lembra que é o mesmo padrão. Japão, 1986. Um pântano ainda aqui, né? Isso aqui é um charco também, onde o objeto ficou. Aqui numa plantação. Também o objeto desceu. Tem, por exemplo... Essas que você está mostrando são só como se fosse algo que pousou em cima, né? Não são aqueles crop circles que desenhos. Aquilo lá é outra coisa. Mas existe algum que pode ser comprovado como basicamente foi Depende, a maioria não, são feitos por seres humanos. Tá. Não tem nada a ver com essa tese. Esse aqui, por exemplo, foi em São Vicente. Eu pesquisei em 1º de outubro de 95. Também um objeto que pousou lá. Então lembra assim, quando são pousos mais simples e que foi visto o objeto, a gente sabe que está relacionado ao fenômeno OVNI. Já esses círculos ingleses, eles são feitos por seres humanos, chamam cyclomakers, são competidores, grupos especializados que vão lá com corda, com tabuinha de 20, 30 centímetros e fazem isso. Tem na internet aí. Na Inglaterra, hoje virou um comércio gigantesco lá, eles fazem postais, às vezes fazem Hello Kitty, tem grupos que cobram e fazem da Audi, ganharam uma grana para fazer o da Audi também, né? Agora, no Brasil, era tudo fake o que acontecia aqui. De duas uma, ou eles não aprenderam, não tinha expertise, fazia tudo torto, né? Aqui foi em Entre Rio, Santa Catarina, em 2020, e esse aqui foi em Prudentópolis, Paraná, 2016, que você tem até o número 43, que era do partido do prefeito naquela época. Ah, que legal. E tudo torto, não é simétrico, nada. Os caras não souberam nem fazer direito. Quando, por exemplo, um objeto voador não identificado também pousa, às vezes ele deixa... isso aqui aconteceu numa igreja católica e foi um sacristão que foi abduzido na igreja que fica em Guamá, em Belém. Isso em 96. Foi feita hipnose pelo pesquisador na época e ficou a marca no quintal da igreja, né, que ele pousou. O sacristão ele morava lá junto com outro e ele foi abduzido. Isso em 96. É um caso lá de Guamá, em Belém. Um caso bem conhecido também. Então, às vezes acontece dentro da igreja, entendeu? Também esse tipo de coisa. Só para você ter uma ideia, eu frequento, né, uma igreja evangélica já há 19 anos, né, Margarete? Que eu sou cristão, sou presbítero lá, e o meu pastor mesmo já viu comigo algumas vezes, né? A gente viu no Monte Sinai, numa caravana da igreja, vimos um objeto, cheguei a fotografar, quando a gente estava subindo o 3º estágio já para chegar no topo do Monte Sinai, que fica na região de Santa Catalina, que é no Egito, né? Ali na divisa Egito e Israel. Teve uma outra oportunidade em Campos do Jordão, a gente foi para um culto da fogueira. Depois que acabou o culto, a gente foi fazer vigília num monte, um morrinho que tinha lá, não é nem um monte. Mas depois que a gente voltou, 2 horas da manhã, a gente acabou vendo um objeto que mudava de cor, fazia movimentos totalmente erráticos.
E isso chamou bastante a atenção do meu pastor Maurício, que até hoje, quando eu pego carona com ele, às vezes ele fala no carro assim, ô Varão, o que é aquilo que a gente viu? Anjo não era, não. Falou, se era um piloto de avião, tava muito doidão, né? Porque fazia uns movimentos. Você me contou isso. Né? E tem uma outra oportunidade que a gente teve o ano passado. Tava eu, o pastor, a pastora Elisa, a Cristiane, a Margarete, minha esposa. A gente tava em 5 pessoas numa praia lá no Pontal do Leste, que é Ilha do Cardoso, ali aquela região perto de Cananéia. O pastor tinha ido pregar na igreja, depois a gente se recolheu numa pousada que tinha lá, e de noite estava muito calor, depois da gente ter jantado, comemos churrasco também da hora, que a gente fez lá, e depois a gente foi orar um pouco lá na praia e ficamos conversando, estava muito calor. Aí de repente a minha esposa viu uma luzinha, me deu um toque, eu olhei, naquele troço apagou. Não deu assim tempo suficiente para a gente discernir que se tratava de um OVNI ou qualquer outra coisa, né? Um avião, sei lá, um barco. Só que passou mais um tempo, daqui a pouco o próprio pastor olhou para mim assim com aquele olho arregalado e falou assim, Varão, teus amigos estão ali. Aí eu virei, olhei, já tinha uma luzona, né? E aí fiquei olhando, aí na hora vi que se tratava do fenômeno ufológico, já peguei o celular para filmar. Nisso que eu puxei o celular para filmar, aparece outro. Aí nós ficamos no meio do perigo, cercado por um objeto na faixa da areia e outro na faixa da água, assim, né? E a gente no meio ali, né? E eu filmava um, filmava outro, aquela coisa, todo mundo olhando, silêncio mórbido, né? Ninguém falava nada. Quando de repente eu queria que aquele negócio se aproximasse, né? Aí eu dei uma de doido e de ousado. Comecei, vem, vem, vem. Aí a Cristiane, que era membro da igreja, ela falou, não vem não, não vem não, né? E depois ela ficou assustada, ela falou, como é que eu vou orar agora na praia? Eu nunca vi esse negócio aqui. E agora eu não vou lá, tô com medo, né? E aí no dia seguinte a gente foi ainda no local para ver se achava alguma marca, alguma coisa, não achamos nada. E não tem, só tem 16 famílias. Pra gente chegar lá foi embaçado, porque você tem que pegar um barco, andar alguns minutos para chegar no local, e tem bastante incidência, né? Conversando com os pescadores lá, eles falam que é uma bola de fogo que aparece, às vezes aparece no mar. É normal, então é normal, normal. Sabe onde o Edson disse que tem bastante avistamento? O Edson, onde? Ibiúna. Ibiúna? Eu tenho um livro escrito de... Vamos levar ele lá. Já falei pra ele. Eu Semana tenho... de janeiro. Então, aí de repente aparece... Aqui, ó, esse aqui é o livro que eu escrevi sobre Ibiúna. Olha isso. Aqui, ó, Caso Ibiúna, São Paulo. São 3 casos de pouso que aconteceram em Ibiúna com marcas. Uma foi da família do Caneco, né, o Nobutoshi Kaneko, que o filho dele, inclusive, ele tem muito descendente japonês. Inclusive, eles têm um negócio de beisebol. Um desses objetos pousou atrás do campo de beisebol, em Ibiúna, e nós conseguimos os documentos da aeronáutica, quando a aeronáutica foi lá investigar. Esses casos são de 1969. Aí tem o restaurante Gato Preto, sabe? Então, ali teve também um caso muito famoso de avistamento lá em Ibiúna. Tem um grupo, acho que é o CEPUR, se não me falha a memória, que investiga, já filmou esses objetos lá em Ibiúna. E atualmente a gente tem um pesquisador do GEONI, que é o Grupo de Estudos de Objetos Não Identificados. Tinha o Marcão, falecido Marcão, e tem o Osmar, que está vindo, Osmar de Freitas. Ele mudou-se de São Paulo, morava na Vila Mariana, e agora está lá em Ibiúna, morando lá numa chacrinha que ele tem e tal. E lá ele é praticamente ufólogo, que fica sabendo dos casos, né? Porque os caseiros ali, o pessoal às vezes relata alguma coisa e ele vai lá fazer o relatório desses avistamentos. Ibiúna tinha um outro fato que eu conto no livro também, que era do caminhão fantasma, ou do ônibus fantasma. Era um ônibus cheio de luzes que o pessoal via e saía voando por ali, né? Saía da estrada pelas pirambeiras ali
Então o pessoal contava muito a respeito dessa lenda, né? Mas na verdade era um objeto voador não identificado, profusamente iluminado, cheio de luzes, né? E que era interpretado pelo pessoal como um ônibus voador. Bom, uma coisa legal é que eu tô sempre em Biúna. Então, e lá aparece, hein? Lá aparece. Vai que, né? Vai que. Deixa eu fazer uma pergunta que eu tenho, até pessoal essa pergunta, uma dúvida, né? Quando você... eu vi vários vídeos seus também contando e assisti outros também da pesquisa quando aconteceu em Varginha, tá? Sim. Eu também vi, acho uma explicação que você tinha dado, que talvez a nave, né, que teve aquele casal que assistiu toda... O Eurico e a Oralina de Freitas. Que estava passando pelo sítio, fazenda deles, né? E Esse estava saindo fumaça, né? Esse aqui é o Eurico, ele faleceu esse ano, inclusive, e aqui é a Oralina. Minha esposa, né? A questão que parece que tudo ocorreu ali de seres que saíram dessa nave, que talvez fosse esse ET que acabaram em pontos diferentes de Varginha, que foi encontrados, né? Por exemplo, o que as meninas viram, o que o Marcos Elixerez, né, ele capturou. Ele era soldado? O que ele era? Ele era P2, era policial militar de Minas Gerais. Não era uma pessoa, não estava fardado, né? Ele estava à paisana naquele momento, P2, ele né? foi convocado, né, E que ele acabou atropelando Isso, a foi ele que atropelou. Na verdade, ele não, foi o Eric Lopes, que era o que estava dirigindo o carro. Ele estava do lado ali do motorista, e ele que saiu para pegar a criatura. A criatura tentou correr ainda para um local assim onde tinha umas construções, né? Que o bairro naquela época estava muito em construção, então a criatura tentou correr para lá, e aí ele pegou essa criatura nos braços, colocou no banco de trás e foram até o pronto-socorro do regional. Só que aí lá o médico não quis atender. Ele, né? Tem esse caso que ele foi arranhado e provavelmente rasgou a camisa dele, ele sofreu um arranhão, e aí depois ele veio a óbito depois de algumas semanas. Né? Provavelmente contaminado por uma bactéria, uma superbactéria, isso segundo o legista, o Dr. Janini, né, que investigou o caso, e o Marco Elixerez, né, esse cara aqui, ó. Não sei saber quem que é o Marco Elixerez. Esse aqui é o PM que faleceu. E ele que segurou Ele que pegou a criatura aqui. Então, a minha pergunta é a seguinte: você acha que essas criaturas eram algum tipo de animais, vamos dizer assim, de alguns seres mais inteligentes, e que depois parece que viram outros... Então, tem gente que relata lá que viu o Grey também, que viu desses seres, mas nenhum desses foi capturado. O que foi capturado foram esses marronzinho de olho vermelho com Quantos você acha que foram capturados? Uns 3? Pelo menos 5. 5? 5. Aí eu te comprovo 5. O primeiro pelo Corpo de Bombeiros, que depois foi levado pelo Exército. Isso foi por volta das 10h30 da manhã. Depois teve uma operação pente fino do Exército, onde pegou mais 2. E inclusive um foi baleado. Eles deram um tiro que dizem aí as más línguas que era um peludo muito feio, e o militar ficou meio que assustado e mandou bala nele. Aí foram 2. Tem alguns moradores da região que viram os militares transportando 2 sacos de campana, um se mexia e o outro não, então provavelmente o que estava inerte era o que eles tinham baleado. Então são 3 aí. Aí depois a gente tem o quarto, que seria o que as meninas viram, porque eu só fui saber em 2021, quando eu entrevistei a Liliane e a Valkyria, que ela falou assim: minha mãe falou, isso eu não sabia, só vim saber agora. Minha mãe falou assim, quando ela voltou lá no terreno, tinha alguns moradores ali da região que viram ela chegando no terreno. Aí os caras falaram assim: a senhora vê o bicho? Os militares já levaram. Então, aquele foi capturado também. Então, seria o quarto. E aí o Marco Elixerez capturou outro depois da chuva. Então, as meninas viram antes da chuva. A chuva caiu 5h30. Por volta das 3h30, mais ou menos, foi quando as meninas viram ali.
Depois das 5h30, por volta das 6, já estava escurecendo, foi quando o Eric Lopes atropelou, e aí pegaram mais essa quinta. Então eu estou te falando de 5. Mas pode ser mais, porque tem gente que viu no pasto do vovozinho 10. 10 criaturas. Tem um militar que me escreveu, falou que houve uma operação pente fino no Rio Verde, né? Porque tinha muitas criaturas que foram vistas no Rio Verde. Uma peluda e uma que não era peluda. Tentaram capturar uma que não era peluda, ele estava na patrulha dele junto com o sargento lá, me conta isso, e depois disse que tem um amigo dele que no dia 4 de julho de 1996 participou de uma outra tentativa de captura. Mas se foi capturado, a gente não sabe. Assim, o militar disse que não conseguiram, que a criatura fugiu, atravessou o rio e foi pro mato lá e desapareceu. Que interessante também da história, que pessoas diferentes que viram, relatam a mesma criatura, mesma tipologia de ser. A dona Terezinha Galo Klepf, que era esposa de um vereador lá da cidade, ela viu no zoológico também em abril. Tem essa história aí também. E, os animais de lá, alguns morreram também, né? Morreram 5 animais. Foram contaminados. E aí não se sabe. Por exemplo, dos Greys, é esse tipo aqui que o pessoal viu. Agora, da criatura de Varginha, no Hospital Humanitas, isso aqui foi um desenho que um enfermeiro fez quando ela passou no dia 22 de janeiro de 96. E essa aqui foi a carta que eu recebi com um desenho do militar na época, 22 de julho de 96, onde ele conta essa experiência. É muito parecido as descrições, né, da criatura, tudo. Essas criaturas depois, né, essas 5 aí, elas foram parar em algum lugar. 2, pelo menos, a gente ficou sabendo, uma viva e uma morta, foi para a Unicamp. Foi feito um comboio. Hoje já se tem até fotos desse comboio e foram entregues para o Badam Palhares. Tá. E que ele nega até o fim, né? Que eu lembro da história. Mas assim, o que aconteceu. Ele tratou, tentaram fazer o hemograma da criatura. Existe, por exemplo, avistamento de naves enquanto a criatura viva estava lá no IFCH. Há também o lance de aviões C-17 da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, que foram vistos chegando em Campinas e que foram fotografados. Essa aqui é a foto de 96, que eu recebi na época dessas aeronaves, porque é um negócio totalmente gigante. Essa é americana? Essa é americana, que chegou em Viracopos. Na época? Na época. E aí, olha só que coisa interessante. O Marcos Feres, que é um ex-controlador de voo, esse cara de vermelho aqui, ele falou num canal aéreo em 2021, falando que ele estava trabalhando, quando de repente entrou esse avião no escopo do radar, e aí ele desesperou, pensava que era guerra já, ele contando. Aí o chefe dele entrou lá e falou, olha, tá chegando um avião, vai lá para Viracopos. De Viracopos já tem 2 helicópteros esperando da aeronáutica que vão levar esses militares americanos para Varginha. Ele contou isso. Então tudo vai juntando essas peças do quebra-cabeça e vai aparecendo. Eu inclusive estou escrevendo um livro agora. Em novembro, esse mês de novembro eu comecei a escrever esse livro, pretendo terminar até dezembro, e em janeiro a gente vai lançar ele num evento que a gente vai fazer desse ano. E aí eu já estou escrevendo a todo vapor. Esse aqui é um outro militar da FAB, que já está fora da FAB, que nos deu detalhes das aeronaves que foram usadas na logística pela Força Aérea Brasileira aos militares norte-americanos aqui. E hoje eu já sei até que uma aeronave da NASA pousou no aeroporto de Congonhas, naquela época lá também. No mesmo período. E assim, tem um monte de gente que fala que os caras da NASA estavam lá na Unicamp. A desculpa esfarrapada deles é que eles estavam lá para selecionar o astronauta que iria participar, sendo que isso foi feito em São José dos Campos depois. Né? Ou que estavam ali vendo alguma outra coisa, deram um monte de justificativa descabida. Assim como a criatura que foi capturada, como ela foi levada para o hospital,
Foi feito um IPM, um inquérito policial militar, pelo Exército, onde eles chegaram à conclusão que a criatura era o Mudinho, que é o Luiz, um cidadão varginhense que todo mundo conhece, uma figura típica lá da região, e que as meninas conhecem também. Falou, pô, não é o Mudinho. Eu tenho até uma foto com o Mudinho aqui, quer ver? Esse aqui, ó. Esse aqui é o Mudinho. Você vê que ele é branco, ele não é marrom escuro. Só que no IPM, eles fizeram ele ficar escurinho. Botaram uns filtros, né, o pessoal do Exército, para forçar a barra e dizer que era o Mudinho. Só que assim, depois que saiu o veredicto do IPM, dizendo que era o Mudinho, etc e tal, né, para botar panos quentes, houve uma segunda versão. Hoje já tem até a terceira versão, mas a segunda foi o Major Causa. Ele veio a público falar que, na verdade, o pessoal se equivocou e que foi o seguinte: tinha chovido muito. Isso ele fala, tá até na internet isso aí. Choveu muito naquele dia, e aí a gente estava passeando com os caminhões ali, e de repente a gente viu um casal de anões. E aí a anã estava grávida. E eles ficaram com dó, pegaram o casal de anões, que a anã estava grávida, e colocaram dentro do caminhão e deram uma carona até o hospital regional. E aí desceu esse casal de anões, o pessoal confundiu com dois. Ele fala até assim, com duas criaturas, com dois ETs. Né? Ele até se comprometeu, em vez de falar anão, né? Aí o que aconteceu? Essa foi a segunda explicação. A terceira explicação foi que seria o Etevaldo. O Etevaldo, né, segundo lá a história a mais nova que surgiu, foi o seguinte: para explicar a movimentação dos caminhões, de tropa, de lona camuflada, disse que o Etevaldo era um soldado pobre que ia mudar de casa. Então ele não tinha grana para fazer a mudança. Então eles pegaram a mudança do Etevaldo, colocaram dentro do caminhão, fecharam com as lona, tudo, e levaram a mudança. Então o pessoal falou, é o caminhão do ET, do Etevaldo, entendeu? Do ET. Aí ficou a história do Etevaldo. Então assim, cada vez que o Exército quer encontrar uma explicação para esse negócio, cada vez vai ficando pior. Né? E hoje já tem mais de 150 pessoas que participaram direta e indiretamente dos casos. O que está assim, em voga para acontecer, ou talvez aconteça, talvez não aconteça, é o fato de vir à tona os vídeos que foram gravados pelos médicos lá. Estão tentando, aquela coisa toda. Alguém tem uma cópia, parece, né? O ortopedista que cuidou da criatura, ou é esse cara ou é esse cara. Ou é o doutor Ovair ou o doutor Rogério Carvalho. Tá? Ou foi um ou foi outro. O doutor Ovair disse que não foi ele, que ele tinha trocado o plantão. Só que o nome que aparece lá é o dele. Então, ou é ele ou é esse. E com certeza alguém filmou isso daí também. Isso. Né? Recentemente, a Sofia Espanha, que é a sobrinha do Marco Elixerez, aquele que morreu, ela foi num podcast agora, aí saiu até um corte dela. Porque ela é negócio de jogo, gamer, essas coisas não tem nada a ver com Varginha. Mas como ela era de Varginha e tal, o host ali falou, e aquele negócio de Varginha e tal, ela começou a falar. Aí de repente, na simplicidade, na espontaneidade, ela falou que esse doutor aqui tem um vídeo. Porque provavelmente a mãe dela, Dr. Luiz Roberto, é Dr. Lajara. E no filme que foi filmado, foi chamado também esse padre na época, o padre João da Matriz, e que ele teria visto a criatura, embora ele não fala e diz que é segredo de confissão, sei lá, confissão para quem, né? Mas provavelmente pediram sigilo para ele também não fala. Uma das coisas assim recentes, e o doutor Ovair, ele chegou a publicar no Facebook, tá lá, se ele não apagou ainda, mas eu até imprimi com medo dele de repente apagar. Ele colocou em 2017... O print é eterno. Tá aqui, ó. Ele falando a respeito disso, e que ele ganhou, inclusive, um livro
do Dr. Roger Carlyle. Lembra que eu falei? Do médico norte-americano que esteve aqui? Sim. Então, ele ganhou um livro do cara, tá assinado pelo cara e ele conta. Dr. Ovair, aqui ó, 2017, 28 de janeiro de 2017, ele conta essa história e fala que a história foi real. Quer ver o que ele fala aqui, ó? Aproveito a ocasião para dizer que eu não estava de plantão no dia que o ET, às escondidas, teria sido medicado no hospital regional. Eu havia trocado meu plantão com um colega ortopedista 3 pontinhos. Só ele poderá contar o resto desta incrível e real história com H que aconteceu comigo. Pera, que aconteceu com ele ou com outro? Será que ele se enganou aqui? Então, por isso que eu falo, ou foi um ou foi outro. Agora, de Varginha, recentemente, um amigo meu lá dos Estados Unidos mandou uma carta, um e-mail, e ele falou assim, olha, cara, tem um negócio estranho aqui. Nos documentos oficiais do ex-presidente Clinton, tem uma carta datada de 30 de janeiro de 96, ele solicitando informações do que chegou em Groom Lake, Nevada, que é a área 51, alguns dias antes, dentro de uma aeronave da USAF. Então tá aqui, eu imprimi lá do arquivo, né, das cartas presidenciais, só que, apesar dele ter alegado segundo a determinação presidencial 9545, e fala um monte de coisa lá, usando a lei, ele não conseguiu liberar essa informação e saber o que chegou do Brasil na área 51 naquela época, em janeiro de 96, que é o caso Varginha. Só pode ser isso, né, eu não tenho dúvida. Agora, tem um camarada, né, porque os americanos sempre tiveram aqui, esse aqui é o Bob Pratt. Bob Pratt era um jornalista que esteve nos principais casos em que os americanos também tiveram envolvido, Operação Prato, né, e o caso de mutilação que foi no norte do país, e ele teve em Varginha também, tá aqui, ó, com a Liliane, com a Kátia, e na época ele ofereceu dinheiro, porque tinha um PM vendendo fotos que tinham sido tiradas do ET. Se ele conseguiu ou não, não sei. Pode ser que tenha conseguido, porque esse camarada comprou do jornal Estado do Pará fotos que foram feitas dos OVNIs pelo José Biamir, José Ribamar e o Biamir lá na Baía do Sol, que foi do fenômeno chupa-chupa. E ele nega, quando ele era vivo, ele negava, falava que não comprou, mas o próprio editor do jornal diz que ele comprou sim. Então dizem, né, as más línguas, que ele seria um espião da CIA, disfarçado de jornalista americano aqui no Brasil. Assuntos, né, Daniel? Edson, a gente quer agradecer, estamos chegando já ao final aqui do nosso podcast. De verdade, Posso só terminar com uma coisinha? Não, pode, lógico. Olha, isso aqui eu trouxe exclusivo para vocês, eu nunca mostrei, acho que em podcast nenhum. É um livrinho do Agostinho Soares dos Santos, ele é um evangélico português, engenheiro também. Ele escreveu esse livro aqui, ó, Ufologia à Luz da Bíblia. Né? E assim, ele logicamente usa algumas passagens bíblicas para falar alguma coisa de demônio e tal, mas o que me chama a atenção na página 47 aqui é que ele mesmo fala, deixa eu só achar aqui, ele fala assim, na ânsia de fazer acreditar, não, cadê? Ele conta um caso que ele mesmo viu. Aqui, ó. Na ânsia de fazer o povo acreditar na existência dos OVNIs, os fantásticos agarram-se todos... Não, cadê eu? Tinha até colocado aqui o... Ah, tá aqui, ó. Não é nessa página, não. Eu grifei. Aqui, ó. Então é o evangélico falando. Acredito na existência dos OVNIs. Então... Acredito nos milhares de testemunhos desses aparecimentos e acredito também na minha própria observação. Sim,
eu vi um OVNI, foi em Aveiro, né, que é Portugal, no dia 9 de janeiro de 1979, às 18 horas e 10 minutos, quando começava a escurecer. Embora ainda não se vissem as estrelas, o objeto era luminoso, muito brilhante, deixava um pequeno rastro de luz multicolorida e se deslocava do ocidente para o oriente, a uma velocidade que considerei vertiginosa, dada a distância a que eu me encontrava dele. Fiquei radiante com esta observação, muito embora eu já acreditasse na existência desses aparelhos. Relatei o acontecimento a alguns amigos que só me dariam razão no dia seguinte, quando o Jornal de Notícias publicou manchetes sugestivas: o OVNI que veio do mar, região norte, sobrevoada por um objeto de muito brilho. Né? E aí vai. E aí ele fala que ele foi chamado em 1985, pela universidade lá de teologia, para falar a respeito desse assunto. Né? Ele discorre e tal, tentando trazer uma luz bíblica em cima da ufologia. Né, trazendo um pouco mais de luz. Então é um livrinho pequenininho, mas é interessante que a comunidade cristã, né, ela tem despertado para essa fenomenologia. Depois a gente né? vai colocar na descrição também, né, para o pessoal. Mas aqui de Editora Vida, inclusive, né? É bem raro esse livro, mas acho que em Portugal talvez ache alguma coisa. Mas está traduzido em português mesmo. Tá, português de Portugal. Então acho. Mas a acho. Editora Vida sempre tem lá os arquivos, né? Talvez em PDF deles. Sim. Lá, das aparições de Fátima, tem um livro que chama Intervenção Extraterrestre em Fátima, do Joaquim Fernandes e da Fina da Armada. Também é um livro grossão, assim, que ele traz bastante informação interessante. Colocando isso na descrição, o pessoal procura. Não é isso, Dani? Sim, e na verdade... Começa outro podcast. Que tem outro podcast daqui a pouco. Mas, Edson, queria agradecer de verdade. Vamos ver uma outra oportunidade também para trazer, para falar um pouco mais desse assunto, que é um assunto inesgotável. Né? Eu acho que a gente poderia fazer depois, né, trazer alguém para, junto com o Edson, né, ele vai defender e apresentar dados, informações, e uma outra pessoa para, quem sabe, até questionar, né? Porque a nossa ideia aqui foi entrevista mesmo. Sim. A gente não para ficar debatendo. Debatendo, mas a gente poderia programar um outro momento para isso. O pessoal conhece você, o pessoal que acompanha a gente. E pode ser até alguém que você conhece. Bora lá, pode chamar quem você quiser. Vai ficar legal no futuro isso, vai ficar bom, porque viram... agora o pessoal já desperta. Eu queria que você chamasse, sabe quem? O diretor da NASA, que é o Bill Nelson, entendeu? Que eu ia provar que a NASA esconde. A gente pode chamar o nosso astronauta Márcio César Pontes. Então, ele já viu. Então ele não serve para o próximo podcast, não. Tem que ser agora, no espaço, ele fala que não viu, mas eu acho que ele viu. E ele não pode falar, né, ainda. Mas obrigado, Edson. O pessoal eu que agradeço. Aí no YouTube, depois vai deixar toda... Isso, claro. No canal Enigmas e Mistérios, né? Quem quiser a revista, www.ovnipesquisa.com.br, e tem meus livros também, Alienígenas do Passado do Brasil, e tem OVNIs, Arquivos Militares, que é o caso de Ibiúna. Legal. Aí, eu vou todo e o de Varginha em janeiro de 2024, hein? Esse que você está escrevendo agora. ETs de Varginha montando o quebra-cabeça. É esse que você vai lançar no final de dezembro. Isso, final de dezembro eu quero já mandar para a gráfica, e aí em janeiro, dia 20 de janeiro de 2024, vai ter um evento próximo ao aeroporto de Congonhas, onde a gente vai estar fazendo o lançamento desse livro no aniversário do Caso Varginha. Que é dia 20 de janeiro, né? Pesquisadores do Caso Varginha. Vai estar o Vitório Pacatini, Jamil Villanova, Eduardo Oswaldo Mondini. Vai. E eu também, né? Que fui um dos investigadores. Vai estar todo mundo lá. Você tem meu WhatsApp, me manda uma mensagem avisando. Vou te mandar a propaganda do... Eu quero participar. Tá? Porque vai ser muito legal, vai ser um evento que vai marcar a história. Viu? Obrigado, Pastor Denner, obrigado, Pastor Carlos. Foi um prazer, né, conversar com vocês aí. A obra deles aqui é maravilhosa. Eu tive a oportunidade de andar aqui e conhecer já o trabalho que eles fazem aqui. É um negócio extraordinário. Continue
nessa pegada, porque o nome de Deus será glorificado. Em janeiro leva eles no Metanoia. Seria ótimo, né? Seria ótimo, inclusive. Né? Quem sabe, né? Edson, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado por nos ajudar a enriquecer mais o nosso programa e principalmente, né, trazendo tantas informações que para mim, mais uma vez, foi relevante demais. Legal. Para aquilo que a gente propôs hoje. Beleza, eu agradeço também. Que Deus abençoe Até você. O próximo Agregando Valor. E se inscreva no canal. Obrigado, Edson. Obrigado, Edson. Deus abençoe.